Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Malik Thompson não era um criminoso. Ele nunca teve problemas com a lei, nem mesmo por uma multa de trânsito. Sua ficha criminal era limpa, assim como sua consciência. Pagava seus impostos, frequentava reuniões de bairro e se esforçava para ser um bom vizinho, um bom pai, um homem honesto. Aos 33 anos, trabalhou como engenheiro civil em uma empresa de construção reconhecida. Graduado em Georgia Tech, ele construiu uma carreira estável com o suor do seu rosto. Não era um homem de conflitos. Preferia lógica, construção, linhas retas e bases sólidas, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Ele morava com seu filho de 5 anos, Elias, em uma pequena casa de estilo artesão em Birmingham, Alabama, em um bairro tranquilo, arborizado e com muitas crianças rindo. O jardim deles era modesto, mas bem cuidado. Malik havia construído uma pequena cabana de madeira com as próprias mãos, com um telescópio no telhado e uma estante cheia de livros infantis, onde Elijah costumava sonhar em silêncio. As tardes de domingo eram sagradas. Era quando Malik pegava suas caixas de peças de Lego Techico ou placas de espuma para construir modelos de pontes e arranha-céus com o filho. Às vezes ele deixava Elijah escolher os nomes das estruturas. Ponte Relâmpago, Torre das Estrelas, Portal do Dragão. Esses momentos eram seu refúgio, seu mundo juntos. Malik também adorava xadrez. Aprenderá a jogar na infância com o avô, um ex-professor. Ele via o jogo como uma forma de estruturar seu pensamento, de prever as armadilhas, uma arte que tentava incutir no filho, com delicadeza sem nunca forçar. Desde a morte repentina de sua esposa, Angela 2 anos antes, um aneurisma rompido enquanto dormia, Malik estava criando Elijah sozinho. A perda o havia devastado, mas ele se manteve firme pelo filho. Nunca havia considerado recomeçar a vida. Ele costumava dizer: "Eu não preciso de duas de mim. Ele só precisa que eu esteja lá por inteiro." Sua gentileza com Elijah surpreendeu até as mães da escola. Ele preparou lanches, arrumou o cabelo do menino e costurou remendos em bolsas. Um dia, uma professora lhe disse: "Você tem a paciência de uma mãe." Ele sorriu sem responder, mas terça-feira de manhã, tudo isso desmoronou. Ele voltava de uma obra localizada a cerca de 30 minutos do centro da cidade. Ainda com a roupa de trabalho, com o capacete no banco do passageiro, decidiu parar em um supermercado de bairro. Ele só queria tomar um suco de laranja fresco e uma barra de granola. Estava calor, ele tinha pulado o café da manhã e planejava chegar em casa a tempo de buscar Elijah na escola. Ele entrou na pequena loja. Havia poucas pessoas lá, apenas um adolescente perto das geladeiras e um senhor idoso no balcão. Ele o cumprimentou educadamente, pegou o que precisava, pagou em dinheiro e saiu. 3 horas depois, enquanto o sol da tarde lutava para penetrar as cortinas da sala de estar, 2 policiais bateu na porta de Malik. Ele mal havia colocado o capacete na mesa do corredor. Elijah cochilava em seu quarto, com o cobertor puxado até o queixo, segurando o cobertor azul contra o corpo. Malik hesitou antes de abrir a porta, limpando as mãos manchadas de pó de concreto nas calças. "Senhor Malik Thompson." "Sim, sou eu." "Você está preso por furto." Um vazio se formou em seu peito. O uniforme policial de repente pareceu elegante demais, rígido demais, quase irreal. Malik piscou como se tivesse ouvido errado. "Como é? Deve haver algum engano." Mas os rostos à sua frente eram sérios, profissionais, sem compaixão ou questionamentos. Um deles leu seus direitos. O outro já se aproximava com as algemas. "Você pode ficar em silêncio. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você." "Espera aí. O que eu roubei?" "Voltei de uma obra. Acabei de comprar um suco e uma barra de cereal. O gerente da loja de conveniência, um certo Donald Haley, acusa você de roubar uma garrafa de álcool e uma barra de chocolate." As palavras pairavam no ar como uma névoa tóxica. Malik tentou se lembrar, juntar as peças. Não, ele só pegara o que precisava. Colocou os 2 itens no balcão. Pagou em dinheiro. O atendente assentiu, não houve problema. Nenhum barulho, nenhuma tensão. Mas ele não tinha nenhum recibo recebido, ele não tinha pedido. Estava com pressa de chegar em casa, já pensando na roupa para pendurar no varal, no jantar para preparar. Ele queria protestar, mas as mãos do policial já estavam em seus pulsos. O clique metálico das algemas ecoou pelo corredor. "Espere, meu filho. Meu filho está dormindo lá dentro. Não tem mais ninguém na minha casa." Os policiais trocaram um olhar. Após alguma hesitação, um deles chamou a serviço de proteção à criança, enquanto Malik, desamparado, implorava por aviso Madison, sua vizinha,
que já havia cuidado de Elijah em diversas ocasiões. Eles permitiram que ele gritasse algumas palavras para ela do banco de trás do carro. Madison, Elijah está dormindo. Você pode cuidar dele? Eu vou consertar isso, eu prometo. Ele então se viu no banco de trás de um carro de polícia, sob o olhar indiferente de alguns vizinhos que estavam levando o lixo para fora ou passeando com seus cachorros. As horas seguintes foram confusas. Sua fotografia foi tirada. Suas impressões digitais foram coletadas. Ele respondeu a perguntas absurdas. Você já voou na vida? Você estava sob efeito de álcool naquele dia? Por que você fugiu da loja? Eu não fugi. Só paguei e fui embora. Mas quem realmente o estava ouvindo? Foi-lhe negado um telefonema imediato. Serviram-lhe uma bandeja de comida fria, na qual não tocou. Passou a noite sentado num colchão fino numa cela congelante, com o coração partido ao pensar em Elijah acordando sem entender, sozinho, sem o pai. Na manhã seguinte, seus direitos reapareceram magicamente. Ele exigiu ligar Raquel Evans, sua amiga da faculdade, agora uma bem-sucedida advogada de direitos civis. Quando ela atendeu, ele sentiu a própria respiração ficar mais curta. Raquel, é o Malik. Estou na delegacia. Me prenderam. Por roubo. O quê? Você está brincando? Eu gostaria. Não estou entendendo nada, Raquel. É Donald Haley, o gerente da loja de conveniência. Ele lhe contou tudo desorientado, com o pânico crescendo em ondas. Ela ouviu em silêncio e respondeu com voz firme e calma. Malik, respire fundo. Eu vou já. Eles não têm nada contra você, e eu vou garantir. Vamos derrubar essa coisa tijolo por tijolo. Quando o assunto chegou ao tribunal do condado de Jefferson, Malik ingenuamente acreditava que o pior já havia passado. Afinal, as imagens de vigilância provariam sua inocência. Raquel havia preparado um caso sólido e ele não tinha nada do que se censurar. Ele esperava enfrentar um processo longo, mas justo. Mas ele rapidamente entendeu que esse julgamento não seria decidido apenas com base nos fatos. A verdadeira luta não seria contra as evidências, mas contra a aparência. O juiz designado para o caso, Harold Whitmore, era uma figura icônica no tribunal local. Aos 68 anos, seu terno sempre impecavelmente passado, as mãos cruzadas atrás das costas ao entrar no tribunal. Ele havia presidido centenas de audiências. Dizia-se que ele conhecia a lei como a palma da mão. Mas por trás dessa reputação se escondia outra verdade, muito menos gloriosa. Ele pertencia ao que alguns ainda chamavam o Velho Sul, esta geração para quem o racismo já não era falado em voz alta, mas que persistia em suspiros, silêncios pesados, julgamentos precipitados. Ele não era um homem de gritos ou violência visível, mas suas decisões, sua linguagem corporal e seu tom de voz traíam um sistema antigo e arraigado, resistente a mudanças. Ele crescerá no Alabama, onde a segregação não era uma lembrança, mas uma regra. E embora a Constituição tivesse evoluído, houve dias em que Whitmore parecia nunca ter verdadeiramente lamentado. Assim que a audiência for aberta, a atmosfera estava pesadão. Silêncio na sala não era de respeito, mas de medo. Os bancos da plateia estavam cheios de curiosos, vizinhos, alguns jornalistas e até membros da Associação Local de Direitos Civis, alertados por Raquel Evans. Whitmore entrou na sala, caminhou lentamente até seu assento e se acomodou com um suspiro, como se o assunto diante dele fosse apenas mais um inconveniente em um longo dia. Quando ele pôs os olhos em Raquel, sua irritação foi imediata. E mestre Evans, peço que seja breve. Temos uma pilha de assuntos mais urgentes para tratar. Raquel respondeu calmamente, mas seu maxilar estava tenso. Meritíssimo, este é um caso de prisão injusta com base em uma acusação sem provas. Devo defender meu cliente integralmente conforme a lei permite. Ele não respondeu. Apenas lançou um olhar que dizia, esse tom não vai funcionar aqui. Quanto a Malik, cada vez que falava, o juiz o encarava como um professor descontente com um aluno indisciplinado. Seu olhar era tudo menos neutro. Carregava um peso, uma suspeita, uma ideia preconcebida. E então, depois de mais uma interrupção rude, a frase caiu. Vocês, na sua comunidade, sempre têm uma desculpa. Em algum momento vocês terão que responder por suas ações. Um arrepio frio percorreu a plateia. Raquel pulou como uma mola. Seu rosto congelou, mas seus olhos brilharam. Objeção, meritíssimo. Esta declaração é claramente discriminatória, racista e viola a ética judicial. O juiz pegou seu martelo e bateu violentamente, como se quisesse lembrar a todos que aquela sala lhe pertencia. Objeção rejeitada. Este tribunal já perdeu tempo demais com essas palhaçadas. Houve murmúrios na sala. Cabeças se viraram, sobrancelhas erguidas. Jornalistas rabiscavam freneticamente.
Mas Malik ele não se moveu, sentiu o coração disparar, as mãos apertarem os braços da cadeira, mas manteve a cabeça erguida. Sabia que naquele tribunal cada palavra, cada respiração poderia ser usada contra ele. Sua raiva justificada poderia custar-lhe a liberdade. Então, com uma voz calma, quase gentil, ele respondeu: estou aqui para provar que não roubei nada. E acreditar ou não em mim não mudará a verdade. Esta frase simples, mas poderosa, caiu num silêncio pesado. Não era uma defesa, mas uma afirmação. Não um apelo, mas uma convicção. E pela primeira vez desde o início da audiência, o juiz Whitmore olhou brevemente para seus papéis, como se estivesse procurando uma rota de fuga. Mas Malik sabia que não haveria nenhuma. Não desta vez. Durante semanas, Raquel Evans estava lutando para obter uma peça crucial, a vídeo de vigilância do supermercado onde o incidente teria ocorrido. Desde o primeiro dia, ela fez um pedido formal ao gerente Donald Haley e ele respondeu laconicamente. As câmeras não estavam funcionando naquele dia. As fitas foram sobrescritas. Mas Raquel não era de aceitar um não como resposta. Ela conhecia muito bem essas respostas, ambíguas, convenientes e muitas vezes enganosas. Ela entrou com uma ação formal no tribunal para obrigar a divulgação das imagens. Haley hesitou, alegando travamentos no computador, falhas no disco rígido e até mesmo um erro de arquivamento. Raquel não desistiu. Ela contatou o fornecedor do sistema de segurança. Entrevistou o funcionário que testemunhou o incidente e descobriu que as gravações foram salvas automaticamente por 30 dias, e que elas não tinham sido deletado, ao contrário do que Haley afirmou. Finalmente, 2 dias antes da audiência, um juiz ordenou que a loja de conveniência entregasse uma cópia completa das filmagens. O arquivo foi recebido naquela mesma noite, em um pendrive lacrado, entregue pelo oficial de justiça. Raquel passa uma grande parte da noite assistindo a sequência, sozinha em seu escritório. A princípio, ela não viu nada de especial. Malik entrou, pegou seu suco e bar, pagou e saiu. Ela voltou várias vezes, como se para ter certeza de que não tinha perdido nada. Então, no 27º segundo após a saída de Malik, ela ouviu Donald Haley, encostado atrás do balcão, murmurando algo no ouvido de um jovem funcionário. Ela ligou as legendas geradas por inteligência artificial e leu as palavras. E então seu estômago se contraiu. Na manhã seguinte, no tribunal lotado, ela se levantou com rara solenidade. Aproximou-se do púlpito central, conectou o pendrive ao sistema de exibição e disse simplesmente: Meritíssimo, com sua permissão, a defesa deseja apresentar um elemento visual decisivo. O juiz Whitmore levantou uma sobrancelha, visivelmente irritado por perder mais tempo, mas assentiu sem dizer nada. A tela gigante pendurada na parede atrás do júri acendeu com um leve estalo. A sala inteira prendeu a respiração. O vídeo começou. Mostrava Malik entrando calmamente na loja de conveniência. Ele ainda usava o capacete. Caminhou até um corredor, escolheu um suco de laranja e uma barra energética. Aproximou-se do caixa, colocou os itens no balcão, sacou dinheiro, esperou e então pegou o troco. Disse algo, dava para perceber que era um obrigado e saiu. Sem gestos suspeitos. Sem hesitação. Nenhum vestígio de roubo. A sala ficou em silêncio. Até o juiz olhava fixamente para a tela, imóvel. Mas Raquel não desligou o vídeo. Ela o deixou rodar. Foi então que Donald Haley foi visto saindo da sala dos fundos, inclinando-se em direção ao colega e dizendo em voz claramente audível, reforçada pelo microfone no caixa: aquele cara, tenho certeza de que roubou alguma coisa. Se você olhar para essas pessoas com muita gentileza, elas vão roubar sua loja. Não houve ambiguidade. Nenhuma interpretação errônea. Foi um preconceito nu e brutal, filmado, gravado, exposto a todos. Haley então pegou o celular, olhou pela janela e ligou para a polícia. Calmamente. Sem entrar em pânico. Sem nem mesmo verificar o inventário. O vídeo parou. A silêncio de chumbo caiu no quarto. Dava para ouvir uma agulha cair. Raquel virou-se lentamente para o juiz Whitmore. Não precisou levantar a voz. Cada palavra ressoava com o peso da evidência. Meritíssimo, como o senhor acabou de observar, meu cliente saiu da loja após pagar pelos itens. Não houve furto. E o que é ainda mais grave é que a acusação de furto se baseia exclusivamente em percepção racial e não em fatos. Ela fez uma pausa e então continuou com mais firmeza. A defesa solicita a rejeição imediata das acusações contra o Sr. Malik Thompson e o início de uma investigação contra o reclamante, Sr. Donald Haley, por fazer uma declaração falsa motivada por manifesto preconceito racial. Ela ficou em silêncio. Não recuou. Seu olhar encontrou o do juiz.
Seus olhos brilhavam com uma raiva fria e controlada, além de uma determinação inabalável. O juiz Harold Whitmore descansara imóvel alguns segundos. Seu rosto, inicialmente vermelho de aborrecimento, gradualmente se tornou cinza acinzentado. Era como se sua confiança tivesse sido drenada. Seus dedos tamborilavam nervosamente na superfície da mesa. Ele evitou o olhar de Raquel, de Malik e da plateia. A sala inteira prendeu a respiração, congelada em um silêncio que apavorava. Então, com a voz tensa, quase estrangulada, ele disse: "O tribunal suspende a audiência por 5 minutos." Ele bateu o martelo uma vez, sem convicção, levantou-se abruptamente e saiu da sala, acompanhado por um guarda de segurança. Seu passo, normalmente rígido e seguro, parecia incerto, quase trêmulo. Durante sua ausência, murmúrios irromperam. Olhares se encontraram. Vários membros da plateia, chocados com o vídeo, trocaram sussurros. Uma jornalista, visivelmente perturbada, escrevia freneticamente em seu caderno. Raquel, por sua vez, permaneceu de pé, ereta como uma flecha, o rosto fixo, sustentando o olhar de qualquer um que tentasse escapar. Quanto a Malik, ele não falou. Olhou para as mãos apoiadas nos joelhos. Mãos limpas, calejadas e honestas. Pensou em Elijah. No que lhe diria naquela noite. Naquela verdade simples que queria preservar para o filho. O mundo é injusto, mas você deve permanecer digno. 5 minutos depois, que pareceram 50, o juiz Whitmore voltou. Mas desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele caminhava um delegado federal, em uniforme completo. Sua presença trouxe uma nova tensão à sala. Ainda não estava claro por que ele estava ali, mas sua autoridade silenciosa preenchia o ambiente. Whitmore voltou ao seu assento. Ele respirou fundo, sentou-se lentamente e então colocou seu capuz com gestos comedidos. De repente ele pareceu mais velho, como se os anos que carregava tivessem sumido de repente. Então, com uma voz profunda, mas suave, quase resignada, ele declarou: "Após a visualização do conteúdo do vídeo apresentado pela defesa, e na ausência de qualquer prova que contradiga os fatos visíveis, o tribunal reconhece que as acusações feitas contra o Sr. Malik Thompson são sem fundamento. Eles são, portanto, abandonados com efeito imediato." Um suspiro de alívio percorreu a sala. Uma mulher na plateia soltou um "obrigado, senhor", sufocado. Mas o juiz não parou por aí. Fez uma pausa, como se ponderasse cada palavra. Então continuou, com o olhar agora fixo em suas anotações, a voz mais segura. Além disso, com base nas provas apresentadas, em particular, as observações feitas pelo reclamante ao seu empregado, filmadas por câmeras internas, o tribunal emite um mandado de prisão imediato contra o Sr. Donald Haley, por falso testemunho, denúncia caluniosa e incitação ao ódio racial. E murmúrio de espanto andou pela sala. Alguns espectadores trocaram olhares perplexos, outros assentiram silenciosamente. O delegado atrás do juiz não se moveu, mas seu papel agora estava claro. A execução do mandado seria imediata. Mas o que mais surpreendeu não foi a reversão legal. Foi isso que ele fez ao juiz Whitmore então. Ele tirou os óculos lentamente, colocou-os cuidadosamente sobre a mesa e olhou para Malik. Por um momento suas feições perderam a rigidez. Seu tom não era mais o de um magistrado acima de tudo, mas o de um homem confrontado com sua própria falência moral. "Sr. Thompson", ele começou com a voz mais baixa. "Peço desculpas. Pelas minhas palavras. Pelo tom que usei com você. Elas foram inapropriadas, indignas não apenas da minha posição, mas do que a justiça deveria representar." O quarto estava agora silenciosa como uma igreja. Ele respirou fundo, seu olhar ainda fixo em Malik. "A investigação disciplinar sobre minha conduta será lançada nos próximos dias, e a receberei sem reservas. Quanto à minha própria decisão sobre o futuro da minha função neste tribunal, anuncio aqui, solicitei uma entrevista com o Conselho Disciplinar. Estou pronto para vestir minhas vestes novamente se esse for o preço a pagar." Alguns na sala abaixaram a cabeça em choque, outros ficaram comovidos. Raquel permaneceu ereta, mas seus olhos brilhavam. Malik, no entanto, não respondeu de imediato. Fechou os olhos por um instante, como se quisesse absorver cada palavra. Então, assentiu lentamente. Não era perdão. Não era esquecimento. Era reconhecimento do que acabará de acontecer. Um homem poderoso forçado a enfrentar a si mesmo. O assunto rapidamente se tornou um dos jornais locais. O que começou como uma audiência de rotina para uma acusação de furto insignificante tornou-se, em poucas horas, um evento de mídia, então um sinal de alarme nacional. Um vídeo filmado discretamente do último banco do tribunal por um jovem ativista presente na sala, Jasmine Boyd,
estudante de direito e membro de um coletivo afro-americano, foi publicado naquela mesma noite nas redes sociais. Mostrou o momento exato em que o juiz Whitmore se desculpou e então, ainda mais impressionante, o momento em que ele anunciou que estava questionando sua própria legitimidade. Em menos de 24 horas, o vídeo foi compartilhado mais de 500 mil vezes. Os comentários chegaram aos montes. É por isso que precisamos de advogados como Raquel Evans. Malik é a própria definição de dignidade. Um juiz branco admitindo publicamente seus erros? Isso é histórico. Repórteres da CNN, NPR e até da BBC pediram entrevistas. Malik inicialmente recusou. Ele não buscava os holofotes. Ele só queria a verdade. Mas quando viu que sua história era útil para outros, que estava reacendendo debates, que estava inspirando jovens negros a se defenderem e a continuarem acreditando na justiça, ele concordou em testemunhar, à sua maneira, calmo, composto, sem rancor, mas com clareza. Donald Haley, por sua vez, foi preso nos dias seguintes à decisão do tribunal. Ele foi processado por falso testemunho, falsa denúncia e incitação ao ódio racial durante o julgamento. Ele tentou minimizar seus comentários, citando o estresse, interpretação errônea e outras desculpas vazias. Mas as imagens eram nítidas. Ele foi condenado a uma multa de US cifrão 35.000 e para 280 horas de serviço comunitário em uma organização de mediação comunitária, ironicamente localizada em um bairro afro-americano. Ele também foi obrigado a participar de seminários obrigatórios sobre preconceito racial. Sua loja, antes bem frequentada, era boicotado. Em poucas semanas, as prateleiras estavam vazias. Ninguém tinha apelado ao boicote, tinha naturalmente organizado. Moradores de todas as origens decidiram que não queriam mais comprar pão, leite ou jornais em um lugar onde o ódio havia sido normalizado. 2 meses depois, a janela estava coberta de jornais colados e grafites. A verdade não expira. O racismo não será mais nossa vida cotidiana. E a loja fechou definitivamente. Quanto ao juiz Harold Whitmore, ele anunciou seu renúncia 3 semanas após a audiência. Sua retirada foi publicada em carta aberta dirigida à comunidade e repercutida em diversos jornais. Eu acreditava que anos de julgamento me haviam ensinado a ser justo. Achava que a experiência bastava para garantir a justiça. Mas descobri com dor que até a experiência pode ser cega, se não for guiada pela escuta e pela humildade. Ele encerrou sua carta com uma frase que causou impacto. Naquele dia, eu não julguei Malik Thompson. Ele me julgou silenciosamente com justiça. E ele estava certo. Malik voltou para sua vida. Não sem cicatrizes. Não como se nada tivesse acontecido. Mas com uma paz profunda, uma nova âncora no que ele sabia ser certo. Encontrou Elijah, fez panquecas para ele, levou ao parque e voltou ao seu trabalho como engenheiro. Recusou-se a deixar que essa provação definisse quem ele era, mas aceitou que agora, parte de sua história. Ele também retomou os artesanatos de domingo com seu filho, só que desta vez Elijah pediu que ele construísse quadras em miniatura, ou edifícios judiciais. Malik apenas sorriu. Mas acima de tudo, ele começou a compartilhar sua experiência. Convidado para escolas de ensino médio, bibliotecas e fóruns cívicos, ele falou sobre justiça, direitos civis e o que significa manter a dignidade diante da diversidade. Ele não apontou dedos nem pregou. Ele contou histórias. E isso foi o suficiente. Uma noite, quando voltavam de uma conferência numa escola secundária em Birmingham, Elias, sentado no banco de trás do carro, quebrou o silêncio. Pai, é verdade que um juiz te insultou? Malik hesitou, mas então respondeu calmamente. Sim, é verdade. E ele pediu desculpas. Sim, na frente de todo mundo. Você o perdoou? Malik olhou para a estrada por um momento, os faróis iluminando as faixas brancas do asfalto. Então ele respondeu. Sim, porque não quero ser como aqueles que me julgam sem me conhecer. Elijah sorriu suavemente e retornou ao seu livro. E Malik, olhando para ele pelo espelho retrovisor, disse para si mesmo que a verdadeira vitória não foi a retirada das acusações. Era para ensinar ao filho que a integridade é mais forte que a injustiça.